louvor do nome de Jesus, eu quero vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus, mais um vídeo, para glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia! Amados e queridos irmãos, eu quero desde já pedir desculpa por algumas vezes que o vídeo não saiu assim tão bem gravado. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou procurando aprimorar mais. Depois eu vou ver se eu consigo uma forma de eu editar os vídeos, para os vídeos ficar bem mais bonito, perfeito, maravilhoso, para glorificar e adorar o nome precioso de Jesus. Amados irmãos, eu quero deixar o número do meu telefone. Eu moro aqui na região metropolitana de Belo Horizonte há 37 anos já. Eu não sei se eu consegui largar o sotaque da Bahia, porque eu sou baiano, ali daquela redondeza de Itabunas, Ilhéus. E já tem 37 anos que eu moro aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana. E eu quero deixar o número do meu telefone, 031 98412 9223. Bendito seja o nome precioso e adorável de Jesus. Nessa oportunidade que eu estou tendo, eu quero deixar um versículo, ou por que não dizendo, eu quero ler o texto, porque o texto é muito bonito, esse texto. Esse texto da Bíblia, ele é muito bom, muito maravilhoso, até porque esse texto é de um profeta, um dos maiores profetas que Deus teve aqui neste planeta chamada Terra. Eu quero ler Jeremias capítulo 33, versículo de 1 a 3, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado, no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Glória a Deus. Eu quero trazer uma rápida palavra dentro deste versículo. Vocês podem ver aí que Jeremias estava guardado. A vida de Jeremias era mais aprisionado do que solto, porque ele era um profeta diferenciado. Jeremias era um profeta que ele não cortava a volta. Ele não cortava a volta. Era o tipo de profeta que, em todas as circunstâncias da sua vida, ele sempre procurou falar a verdade, doa quem doer, gostasse quem gostasse. E o rei era inimigo número 1 do profeta Jeremias. E o profeta Jeremias recebe a palavra do Senhor, ele recebe a mensagem de Deus, e aí ele fala essas palavras para alertar ao rei. E o Senhor aqui neste versículo, o Senhor faz uma promessa. E a promessa do Senhor, ela abrange não só a época do profeta Jeremias, como ela abrange a nossa época agora. Porque o profeta diz assim, clama a mim e responder-te-ei.
anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Amados irmãos, quando esse profeta ele expressou essas palavras, ele estava trazendo uma palavra direcionada do coração de Deus para que o povo começasse a clamar. Porque estava para vir uma grande perseguição para Israel naquele tempo, e o profeta já estava vendo, o Senhor estava revelando para o profeta. A Bíblia diz que o Senhor não faz coisa alguma sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. Então Deus estava usando o profeta Jeremias para trazer essa palavra para o povo começar a clamar, para o povo começar a buscar a sua presença. Porque uma vez o povo buscando, Deus cumpriria com a promessa de trazer livramento. Como livramento? O texto diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Eles não sabiam o que estava para acontecer. Jeremias que orava, Jeremias que clamava, Jeremias que buscava ao Senhor, Jeremias via tudo. O rei, se não me foge da memória, era o rei Joaquim. Ele era um péssimo rei. Fazia tudo que desagradava aos olhos do Senhor. E o Senhor estava levantando Nabucodonosor para vir até Jerusalém, para saquear a cidade. Mas Deus, no íntimo de Deus, Deus não queria isso. Deus queria era que o rei se consertasse, que a nação se consertasse, que o povo se consertasse. Aí Deus levanta o profeta Jeremias e fala: Jeremias, fala com eles, para eles clamar a mim. Porque se eles clamar a mim, aí muda. Aí muda tudo. Se eles clamar a mim, eu vou responder eles. Eu vou responder, e além de eu responder eles, eu vou revelar para eles aquilo que está prestes para vir, se eles não me buscar. Mas se eles me buscar, eu vou revelar para eles o que está para acontecer, para eles se prepararem. O segredo da oração, irmãos, é essa. Pessoas que não oram, pessoas que não buscam, pessoas que não clamam a Deus, não têm intimidade com Deus, sempre é surpreendido com coisas ruins. E aqui eu quero deixar alguns tópicos. Você tem que clamar a Deus. Não importa a circunstância, você tem que clamar a Deus. Você tem que clamar a Deus e esperar a resposta, porque Deus não responde de acordo com as nossas expectativas. Deus responde de acordo com a vontade dele. E aí você começa a me questionar: não, mas Deus tem que responder. Não, Deus não tem que responder. Deus responde de acordo com a vontade dele. Lembra quando o maior profeta de todos os tempos, você conhece o maior profeta de todos os tempos? Você já ouviu falar nele? O maior profeta, quando ele orou o Pai Nosso e falou assim: Pai, faça-se a tua vontade. Então você tem que orar, clamar e esperar a hora, o momento que Deus responder. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, outra situação que quando você clama, nem sempre, guarde isso,
nem sempre Deus responde como você clamou. Vou dar o exemplo aqui. Vou só dar um exemplo. Você tem 200 mil reais para comprar uma casa. Aí você está clamando a Deus para comprar uma casa. Aí você achou uma casa para comprar. Só que o proprietário vende a casa por 250 mil. E você agradou, você orou, você sentiu bem em ver aquela casa. A casa é a casa do seu sonho. E aí você ora e fala para Deus assim: Senhor, eu só tenho 200 mil e a casa é 250. Mas espera lá. Deus te respondeu. Você tem 200 para dar de entrada. Os outros 50, ou que for um pouco mais, você vai pagar parcelado, porque o Deus que está te respondendo vai te dar condições para você pagar o resto. Então, nem sempre Deus responde a gente como a gente espera, como a gente deseja. Deus responde a gente como Ele quer. Agora, o que Ele quer é que nós clamamos. Clama-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes, coisas imensas, coisas que a sua mente não consegue imaginar. Coisas grandes que você não sabe. Nem sempre Deus responde como a gente ora, como a gente pede, como a gente esperamos. Ele responde trazendo as coisas, trazendo coisas novas. É isso que Deus faz quando você clama. Você clama e deixa na mão de Deus. Deixa Deus trabalhar. Não fique querendo impressionar Deus. Não, porque Deus não se impressiona. Deus é Deus. Ele manda você clamar. Ouvir, Ele vai ouvir. Agora, responder, se Ele quiser responder, Ele responde. Se Ele não quiser responder, Ele não responde. Se Ele responder, Ele é Deus. Se Ele não responder, Ele continua sendo Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, vamos observar algo neste último versículo, versículo de número 3. O profeta fala assim, ó: clama-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Vamos lá. Eu quero pegar pesado agora, porque quando você entra no YouTube, quando você entra no Facebook, quando você entra nas redes sociais, o que você mais vê é profeta do Pix. É difícil você ver um profeta que está igual Jeremias, orando, clamando, buscando, pedindo a Deus algo para a nação, para a família, para o bairro, para a sua cidade. É difícil. Você só vê profeta, e tem gente aí que já até colocaram o nome nos profetas, profetas do Pix. Aqui em Belo Horizonte, há uns 15 anos atrás, eu fui em uma determinada igreja, uma igreja muito grande, muito conceituada aqui na cidade de Belo Horizonte. Eu sentei lá atrás, no fundo da igreja, quando você entra naqueles primeiros bancos, e o pastor estava pregando. Quando ele acabou de pregar, ele fez uma oração, e aí ele pegou o microfone, desceu com o microfone na mão, chegou perto de uma jovem, perto de mim, falou o nome da jovem
e falou o CPF da jovem todinha. A jovem foi à loucura. A jovem ficou histérica na hora. Parece que ela perdeu o chão de tanta alegria. E aí eu coloco esse pastor junto com esse versículo aqui. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Agora eu te pergunto uma coisa, você que está do outro lado, você que está me vendo, você que está me assistindo, você não sabe o número do seu CPF, não? Você não sabe seu nome completo, não? Precisa de um pastor ou profeta com o microfone na mão chegar perto de você e revelar seu CPF? Revelar sua identidade para você ficar numa alegria, para você receber uma alegria? Precisa de alguém vir revelar seu CPF? Isso é coisas grandes? Isso é coisas ocultas? Para você isso é coisa oculta? Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Você não sabe seu CPF, não? Você não sabe a sua identidade, não? Você não sabe seu nome, não? Para o profeta chegar igual você. Você chega no Facebook. Quando eu assisto eles, parece que eu volto quando eu era adolescente, que a gente lá na minha Bahia. Lá na minha Bahia, a gente ia para a feira e via lá as pessoas com aquelas toucas. Lá usa touca de laranja, touca de mexerica, touca de imbu, touca de cajá. E olha aqui, é como se fosse hoje, é R$2. Aí o outro já grita lá, aqui é 3 por 5. Eles já entram na live te pedindo, eu quero 60 pessoas com R$70 aqui, faz o Pix de R$30 que eu vou te revelar, eu vou profetizar, assim que você fizer o Pix eu vou profetizar para você. Espera um pouquinho, irmãos. Esses caras são crentes e são cristãos? Nunca foram cristãos. Eles nunca participaram do verdadeiro cristianismo. Eles se infiltraram na igreja. Preste atenção, porque você está sendo enganado, você está sendo enganada quando você faz o Pix para esses ladrões da fé. São ladrões da fé. Não tem outra palavra para definir eles e elas. Porque não é só homem, não, é mulher também. Já entra fazendo o Pix, faz o Pix de R$70 que eu vou te revelar. Faz o Pix de R$30 que eu vou te revelar. Então quem revela é ele, não é Deus. Agora, o que você espera desses profetinhas de fundo de quintal trazer para você? Você vai fazer o Pix para eles? Eles vão ficar com o teu dinheiro? A maioria deles vive na prostituição e no adultério. Vai para as noitadas gastar teu dinheiro. Inventa um monte de mentira para falar no teu ouvido, enche o teu ouvido de mentira, quando na verdade você está com a Bíblia Sagrada na sua casa, você poderia ouvir a voz de Deus através da Bíblia Sagrada, ao invés de ficar procurando profeta no YouTube, profeta no Facebook, profeta no Instagram. Escuta aqui, meu irmão, escuta aqui, minha irmã. Vai ler a Bíblia. Abre a Bíblia. Você está querendo ouvir a voz de Deus? Abre a Bíblia.
Começa a ler a Bíblia. Você vai lendo, lê um versículo, lê 2, lê 3, lê 5, lê 10, e aí, quando mesmo assusta, o Senhor está falando no teu coração, o Senhor está falando na sua alma, o Senhor está falando no teu espírito. Você precisa de ler Bíblia, você precisa de dedicar sua vida a Deus lendo Bíblia, orando e lendo Bíblia. O profeta disse, clama a mim e responder-te-ei. Se você clamar, Deus vai te responder. Agora, você está aí nessa vida, aparentemente ou verdadeiramente derrotado e derrotada, porque você está confiando em profetas derrotados. Profetas que não têm nada para te oferecer. Profetas que não têm nada do Espírito Santo. Profetas que nunca foram cristãos. Eles infiltram, eles chegam dentro de uma igreja, entregam a vida para Jesus, aprendem a falar igual os obreiros, igual os pastores, imitam até as línguas estranhas que falam dentro das igrejas na hora do culto. Eles aprendem para falar lá no canal deles, para enganar e tomar o dinheiro da multidão e tomar o dinheiro do povo. Nunca foram cristãos, nunca foram evangélicos, nunca adoraram a Deus e estão aí com o título de profetas. Vai mandando pix para o profeta. Tem profeta aí. Esses dias atrás eu estava vendo. O profeta profetizou para a mulher, dirigiu o dedo de profeta para a mulher. E assim diz o Senhor. No dia 31 de fevereiro. Espera um pouquinho. O calendário mudou? Dia 31 de fevereiro. Então, meus amados e queridos irmãos, está na hora de nós levantar contra essas coisas. Mas você está se levantando contra crente? Não, jamais eu me levantaria contra um crente. Jamais eu me levantaria contra um pastor, contra uma pessoa de Deus. Jamais. Só que eu estou denunciando aqui, eu estou me levantando contra, porque o profeta Jeremias, ele disse, clama a mim e responder-te-ei. Você enche o bolso, você enche esses mulambos aí com o seu dinheiro, com o seu pix, e não vem nada de retorno para você. Até as palavras proféticas que eles profetizam são tudo mentira e maldição. Você, cada dia que passa, está pior. Por quê? Eles não são de Deus. Então, eles aprendem com as pessoas de Deus. Eles se infiltram no meio do povo de Deus. Eles parecem cristãos. Eles se vestem como cristão. Eles falam como cristão. Eles até cumprimentam como cristão. Mas quando, na verdade, eles nunca foram cristãos. Porque o cristão de verdade não anda com mentira, não anda na prática da mentira, não anda na prática do engano. Quer dinheiro? Vai trabalhar. Por que que você trabalha? Por que que você luta para dar para sua esposa, para seus filhos, aquilo que é necessário, aquilo que você precisa? Aquilo que você deseja comprar? Agora eles não, eles acham um campo aberto para usar a lábia, para querer tomar o dinheiro do povo usando o nome do Senhor. Mas em nome de Jesus Cristo, esta palavra está indo de encontro e eu torço, eu oro, eu peço a Deus que esse vídeo chegue até pelo menos 50% desses profetas falsos que tem aí
principalmente os profetas do Pix. Eles já entram gritando, faz o Pix que eu vou profetizar para você. A profecia é isso? Profecia virou isso que está acontecendo aí agora? Quando, na verdade, o profeta Jeremias, ele recebeu a profecia de Deus e falou para o rei a profecia. O rei não acreditou. O rei não quis ser revelado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, olha o versículo, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. O rei precisava saber. O rei precisava entender o que estava sendo tramado, o que estava sendo planejado para ele. Mas Deus tinha que usar alguém. Usar quem? O profeta da época. O profeta da época era o profeta Jeremias. E o rei se levantou para ser o maior inimigo de Jeremias. Aí não teve jeito. Clamar a Deus, o rei não quis. Ouvir a palavra do profeta Jeremias, o rei também não quis. Aí o que vocês acham que aconteceu? O rei de Babilônia veio, invadiu a cidade, mas o gostoso desta palavra é que o Deus Todo-Poderoso falou para o rei que estava invadindo a cidade, falou para ele assim, olha, você pode fazer lá o que você quiser, só que tem restrições. Tem um rapaz lá por nome de Jeremias, você não toca nele não, que ele é meu. Isso é profundo. Isso é profundo. Em Jeremias, ó rei, você não toca, porque Jeremias me pertence. Jeremias é meu. Jeremias ora. Jeremias clama. Jeremias me busca. Jeremias profetiza as palavras que eu mando. Louvado seja o nome de Jesus. Deixe-me contar um pequeno testemunho aqui para me finalizar, só para me mostrar a diferença que tem de um profeta verdadeiro e o profeta falso. É claro que hoje não existe esse negócio de profeta mais, acabou, não existe profeta. Esses que se titulam profeta, eles são profetas falsos. Deus pode te usar como profeta. Como? Não que você é. Deus pode te usar como profeta, não que você é profeta ou profetiza. Há uns 14, 15 anos atrás, eu recebi uma ligação na minha casa, aqui na região metropolitana mesmo de Belo Horizonte. Eu atendi o telefone e eles falaram, irmão Edson, nós estamos aqui na igreja, aqui, tal, no bairro tal. Você poderia trazer uma mensagem para nós? Aí, que dia? Tal dia, assim, vamos agendar? Aí agendou para eu ir pregá-la na igreja deles. E aí, quando chegou no dia, eu estava na minha sala e eles ligaram para mim, olha, daqui 1 hora eu estou chegando aí para te pegar aí na sua casa. Eu estava sem carro na época. Aí eu fui para a sala, já estava arrumado, peguei a Bíblia e comecei a folhear a Bíblia. Mas não entrava nada na mente, não entrava nada no coração, não vinha nada. Eu lembrei do curso que eu tinha acabado de fazer curso teológico e nada entrava. Parece que Deus estava me preparando aquele momento. Foi um dia que eu nunca esqueço. E eu leio a Bíblia daqui, leio de cá e nada. Aí eu abri a Bíblia no Salmo.
eu não me recordo qual salmo que é, eu não sei se é 31:12, não me lembro mais, eu só sei que Davi falou assim, eu estou como um vaso quebrado. Eu li esse versículo e eu parei nele. E eu olhava no relógio, o irmão está chegando para vir me buscar com o carro. E eu parei nesse versículo, estou como um vaso quebrado, estou como um vaso quebrado. E o que tem de vaso quebrado aqui? Davi falando, estou como um vaso quebrado. Aí deu a hora, eles chegaram, aí eu entrei no carro com eles e aquela coisa falando dentro de mim, eu estou como um vaso quebrado, eu estou como um vaso quebrado. E o irmão conversava comigo e eu sempre voltava no versículo. E o versículo falava, Davi falando, eu estou como um vaso quebrado, eu estou... E aquilo ia martelando na minha mente, para que serve um vaso quebrado? Se o vaso, dependendo do material, ele não vale tanta coisa, ainda mais vaso quebrado. Resumindo, cheguei na igreja, sentei lá, na nave da igreja. Aí o dirigente falou, onde está o irmão Edson? Eu me apresentei, eles me vem cá para cima do púlpito da igreja, do altar. Aí eu fui. Cheguei lá, irmão, o culto estava tão frio. O culto em si, não era época de frio, não. O culto estava tão frio que ninguém dava um glória a Deus, ninguém falava aleluia, ninguém glorificava. Parece que pinguim não era andando, não, era voando por cima do púlpito. De tão frio que o culto estava. Aí o dirigente passou o microfone para o dirigente da mocidade, porque era um culto direcionado à mocidade naquele dia. Aí o dirigente da mocidade, eu lembro como se fosse hoje, e aquele negócio falava no meu coração e falava na minha mente, estou como um vaso quebrado, estou como um vaso quebrado. E eu pensando, meu Deus, o que é vaso quebrado? Para que serve? O que refazer? Mas aí também tem aquela passagem de Jeremias capítulo 18, que o vaso quebrou na mão do oleiro. E o Espírito Santo me levou lá. Você lembra, Edson, que Jeremias, lá no capítulo 18, o vaso se quebrou na mão do oleiro e o oleiro tornou fazer de novo. Aí o Senhor começou a mexer comigo naquele versículo e o culto rolando. Só que quando o dirigente da mocidade pegou o microfone, ele começou a cantar uns corinhos. Aí deu uma impressão que parece que os pinguins começaram a sair. Dava para olhar lá, uma irmãzinha dava um glória a Deus, um irmãozinho, oh, aleluia, Jesus está aqui. Aí, irmãos, o culto começou a pegar um clima diferente. E ali você já começava a ouvir alguém sendo renovado no poder do Espírito Santo. E o culto pegou um outro rumo, pegou uma outra direção. E quando menos assustou, assim com questão de 10 minutos, que aquele irmão dirigente da mocidade estava com o microfone, e o culto virou outro e ele cheio da unção, a mocidade cheia da unção também. O culto começou aquela bênção. Aí no auge daquele louvor, nós estávamos com as mãos erguidas, adorando, de olhos fechados. Eu vi que veio uma moça lá da mocidade, colocou a mão aqui em mim. Escuta bem o que eu estou te falando. Ela falou assim diz o Senhor. Ela falou desse jeito para mim. Assim diz o Senhor. A mensagem que eu te dei há pouco na sala da tua casa, e eu coloquei no teu coração, essa é a mensagem que tu irás pregar aqui nesta noite. Eu te tomo como profeta aqui nesta noite,
e tu falarás somente aquilo que eu te mandar. Tu falarás tudo que eu te mandar, porque eu te coloquei neste altar hoje como profeta. Assim diz o Senhor. Eu abri o olho, era uma moça. Ela foi, se sentou, e eu glorifiquei o nome do Senhor. Irmãos, aí passou ali uns 30, 40 minutos depois, eles passaram o microfone para mim, eu li o tal versículo. Ô, irmãos, tinha hora que eu tinha que parar de pregar, porque a Shekinah de Deus descia de uma maneira tão forte, que a gente via velhinha de 70, 80 anos, uma abraçada com a outra, lágrima rolando, chorava, vibrava e glorificava o nome de Jesus. Mas isso aí, isso é coisa esporádico. Isso não acontece todos os dias, não. Agora, com esses profetas do Pix, com esses profetinhas que tem aí de fundo de quintal, eles todos os dias eles têm 100, 200, 300 revelações, 300 profecias e nenhuma se cumpre. E o Pix em cima, e o povo Pix. Então eu quero deixar esse alerta aqui para vocês, irmãos. Não encha esses mulambos, não. Guarda seu dinheiro. Se você for num culto, dá uma oferta alçada na igreja. Glorifica a Deus com uma oferta na igreja. Tem alguém que está passando necessidade, faz uma cesta básica, dá, Deus está te vendo, mas não enche esses falsos profetas, não. Não enche esses profetas de Baal, não, de dinheiro, não, porque você não sabe o que eles estão fazendo com o seu dinheiro. São profetas falsos, são profetas infiltrados dentro da igreja, mas não são igrejas. E o profeta Jeremias falando, clama a mim, desculpa, clama a mim, clama a mim, clama a mim, rei, clama a mim, nação de Israel, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. E de uns 10, 15 anos para cá, o tanto de gente que está revelando CPF e identidade, e o povo fica doido. Graças ao meu bom Deus, até hoje não apareceu um desses malucos e nenhuma dessas malucas para vir profetizar para mim, revelar meu CPF, porque eu vou pegar o microfone e vou falar mesmo, irmão, meu CPF eu sei de cor. Eu não preciso de você revelar meu CPF, não. Traga para mim, traga coisas ocultas. Igual tem alguns irmãos que falam, oh Deus de mistério. Está na igreja glorificando, oh Deus de mistério. Ei, irmão, Deus não é Deus de mistério, não. Deus é Deus que revela mistério. Deus é Deus que revela mistério. O rei estava lá, tramando, para ir guerrear. Quando era noite, o Espírito de Deus descia na casa de Eliseu, revelava tudo para Eliseu. Eliseu chegava para o rei e falava assim, ó rei, em tal lugar assim, assim, vai estar uma das tropas inimigas, vai lá e esparrama aquele povo de lá, porque eles estão vindo. Isso é coisas novas. Isso é coisas ocultas. Coisas ocultas. Jesus estava na casa de Simão comendo. A mulher entra, beija os pés de Jesus. Jesus pensa, o fariseu pensa lá no coração dele, só pensou assim na mente. Se ele fosse profeta, ele sabia que isso aí era uma prostituta. Coisas ocultas. Jesus fala para ele, Simão, entrei na tua casa, tu não me beijou.
Tu não lavou meus pés, como é costume dos judeus. Essa mulher não cessa de beijar os meus pés. E ela lava meus pés com lágrimas. Coisas ocultas. Quem estava ali na sala, comendo, jantando, falou, meu Deus do céu. Aí ele falou, ele deve ter pensado assim, mexi com a pessoa errada. Por quê? Jesus era, é e será profeta. Agora, se você quer ser profeta, primeiro que você não vai ser, porque não existe mais profeta. Agora, Deus pode te usar como usou os profetas. Então, que Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, te guarde, meu irmão, te guarde, minha irmã, desses falsos, são falsos. Deus te guarde, Deus te proteja desses falsos. E se essa mensagem te agradou, e você viu que essa mensagem, ela vai agradar, ela vai falar, ela vai mexer no coração de um parente, de um amigo, de um conhecido teu, compartilhe, divulgue, dê like, se inscreva no canal. Por quê? Porque esse canal aqui veio para abençoar. Agora tem uma coisa, esses falsos profetas vão ter que cair. Eles vão ter que cair para a voz do Senhor aparecer. Porque enquanto eles estiverem falando e o povo dando ibope para ele, o povo não vão ouvir a voz de Deus, não. Então que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, abençoe as nossas vidas, nos guarde, nos proteja, nos cubra com seu sangue precioso. E você, líderes, você, pastor de igreja, quando você for convidar alguém para pregar, procure saber se ele não é desses que gosta de ficar revelando CPF, revelando identidade dos outros. As pessoas já sabem o número da identidade deles. As pessoas querem ouvir palavras profundas, palavras que mexem na alma, palavra que arranca o pecado de dentro deles, palavras que convencem eles que são pecadores e que precisam de Jesus. Então, nesta hora, neste momento, eu quero fazer uma oração, te abençoando. Eu te abençoo, em nome de Jesus Cristo, e que a sua vida, a sua casa, a sua família seja abençoada, guardada e protegida em nome de Jesus. Deus abençoe.